venceram contas a pagar e contas a receber, exato. Então a gente faz todo o mapeamento, desenha tudo isso e cria regras, cria procedimentos padrão para que as empresas executem exatamente o que precisa ser feito dentro das suas rotinas financeiras. E uma informação importante, né? Eu cuido das finanças das empresas. O Pedro cuida lá das finanças das pessoas, não é isso, Pedro? E aí é importante que isso não esteja misturado dentro das nossas rotinas. Quando ocorre essa mistura, se você vê alguém que faz essa mistura, avisa ele que os dias dele enquanto empresário, enquanto empresa, estão contados, né? Então esse aqui é um dos maiores motivadores de fechamento de negócios. A gente faz, né, depois daqueles processos, cuidou de contas a pagar, de contas a receber, faz isso através também de um procedimento que é a conciliação bancária, que é necessário. A partir disso, a gente consegue gerar informações como fluxo de caixa, que é a informação do quanto que entra e sai dinheiro dentro do seu negócio, vai gerar também um demonstrativo de resultado, em que ele vai entender um pouco sobre as suas receitas, os seus custos operacionais ou custos e despesas variáveis, e também vai ter informações, né, sobre os seus custos e despesas fixas, que independente de você vender ou não, você precisa arcar com eles. E a partir disso aqui a gente encontra resultado operacional e é aí que a gente vai verificar se o negócio está efetivamente dando lucro ou não. E a partir da análise desses resultados, você toma ações para que você ajuste o curso caso necessário ou traga estratégias para alavancar ainda mais o seu negócio. E aí você vai ter informações demonstrativos como esse, por exemplo, que você vai visualizando mês a mês, quando fecha um ano, né, a gente vai conseguir visualizar como que a sua empresa se comportou ao longo do tempo, dentro do ano. E isso são informações importantes para que você, enquanto gestor, possa tomar decisões e acertar, se necessário, né, o curso rumo ali da sua organização. Muito bem. E aí, depois disso tudo organizado, a gente consegue auxiliar também as empresas, né, na sua estruturação de preço de venda, seja de produtos ou de serviço. Importante entender que tudo começa entendendo quais são os seus custos. Custos está relacionado ao seu processo de produção ou de comercialização ou da sua prestação do serviço. Soma-se a isso, Eduardo, a sua, tem dois, né, agora, Reis e Nascimento. Soma-se a isso as despesas, né, que você possa vir a ter, as despesas elas estão relacionadas ao que te auxilia a gerar as suas vendas dentro da sua empresa. E você precisa considerar isso tudo, qual é o percentual de lucro que você precisa ter para que efetivamente o seu negócio faça sentido, para que ele faça valer a pena todo o risco, todo o investimento que a gente faz. A partir disso, a gente efetivamente chega no preço de venda. Mas, efetivamente, como é que a gente constrói tudo isso aqui? E aí vamos fazer isso de forma muito resumida para vocês entenderem um pouco. Primeiro passo é a gente entender efetivamente qual é o meu custo de aquisição, produção ou da prestação do serviço. Então, é importante que você tenha isso de muito bem detalhado e mapeado qual é a rotina ali da sua produção ou de comercialização. Entendendo qual é o passo a passo, você vai entender qual é a matéria-prima que você utiliza, quais são as mãos de obras que estão envolvidas no processo, que tipo de equipamento você está utilizando, se ele precisa de manutenção, quais são os insumos ali envolvidos. Então, a gente faz todo esse levantamento para que a gente consiga entender efetivamente qual é o meu custo. Presta atenção, ainda não falamos lá na venda. Então, isso é só para que você consiga produzir ou efetivamente fazer ali a sua prestação de serviço, ok? Então, esse é o nosso primeiro passo e é o mais demorado, tá bom? Para quem, principalmente para quem é indústria, prestador de serviço, isso aqui é o primeiro passo, mas é o mais detalhado que a gente precisa fazer, então normalmente ele é um pouquinho mais demorado. A partir daqui eu preciso entender
quais são os impostos que estarão envolvidos na minha transação, e aí a saber qual é o seu regime tributário, né? Se você está no simples, no presumido ou no lucro real, você precisa entender toda essa característica ali do seu negócio. Também não foi, Zé? Muito bem. Então, você entendendo qual é a característica do seu negócio, né, o seu regime tributário, você vai precisar entender quais são as alíquotas tributárias envolvidas ali na sua operação e fazer as apropriações corretamente. Essa parte, ela também é desafiadora, muitas vezes o empresário não leva isso aqui em consideração. E aí é importante que você possa conversar com o seu contador ou procurar o Lucas para você poder entender qual é a sua realidade ou fazer um planejamento adequado para a característica ali do seu negócio. Então, aqui, levou em consideração a tributação, há um detalhe importante: tributação não é só na saída. Quando eu preciso fazer a análise do meu custo efetivo de produção, eu preciso levar em consideração também, né, os impostos que vão incidir na minha entrada, porque dependendo lá da sua característica, eu posso ter ali, né, substituição tributária, alíquotas, né, que vão fazer, você vai fazer crédito tributários de alguma forma, então isso na entrada também acaba influenciando ali nos seus custos. Preciso entender quais são as minhas despesas variáveis. Lembra, despesa é tudo aquilo que vai me auxiliar, né, no meu processo de venda, como por exemplo, vendedor, se vai ter comissão, tarifas de cobrança e assim por diante. O meu terceiro passo é entender quais são as minhas despesas fixas. Lembra lá o relatório demonstrativo de resultado, né, que nós comentamos no início? Ali ele vai me mostrar qual é esse percentual que eu preciso considerar como despesa fixa. Então, meus demonstrativos de resultado, ele é importante por conta disso. Ele mostra para mim, né, qual é o tamanho do custo, qual é o tamanho dessa estrutura que eu tenho para fazer tudo rodar. Então, eu trago esse percentual para cá, e aí, pessoal, eu preciso, a partir daí, considerar qual é o meu percentual de lucro para aplicar dentro ali do meu produto ou serviço. Feito isso, considerando aqui a minha aplicação de lucro, eu vou chegar efetivamente no preço de venda que eu preciso praticar no meu mercado. E a partir daqui é você fazer uma avaliação desse seu preço, se você está efetivamente competitivo em relação ao seu concorrente. Caso contrário, é hora de você fazer os exercícios de mexer na sua margem de lucro para ver, né, em qual nível a que nível até você consegue praticar o seu preço. Se por acaso numa negociação o seu cliente te pede, por exemplo, um desconto, vai comercializar uma quantidade maior de produtos, e aí ele quer ter um desconto, quer ter uma vantagem ali no seu preço, é aqui, né, no seu preço, na sua margem de lucro, que você vai ter condições de poder trabalhar, de poder mexer para que você efetivamente verifique se você tem condições de chegar naquele preço que o seu cliente está solicitando. Ok? Então, isso aqui é de forma resumida, tá ok? Essa é a telazinha final que a gente chega numa formação de preço de venda. Por trás disso aqui tem toda uma construção que a gente precisa fazer para que a gente, por exemplo, inicie aqui, como eu disse, o nosso custo efetivo de produção, de comercialização ou de prestação do serviço. Muito bem, pessoal. O que são parceiros interessantes para mim? Advogados empresariais e tributaristas, contadores, empresas de sistema de gestão, outros consultores envolvidos na área de gestão de pessoas, consultores comerciais, são parceiros importantes para mim, né, porque esses parceiros eles têm ali os clientes, né, em comum que também nos interessam. E aí, boas referências para mim são empreendedores, né, que atuam na Samarco, na Vale, na ArcelorMittal, indústrias, setor de marmoraria, marcenaria, confecção, embalagens, cosméticos,
Tá ok? São boas referências no comércio, empresas de e-commerce, frigoríficos, distribuidores e prestadores de serviço, escritórios de advocacia, clínicas médicas, engenheiros e arquitetos. Então, são os meus pedidos de referências e aqui estão os meus contatos. Me sigam lá, Leandro Cordeiro. E se você vai, depois o Gustavo vai mandar uma foto bacana, eu vou postar lá dessa minha palestra. E se você quiser, vai escrever lá um comentário no meu post falando que quer uma planilha para calculadora de preço de venda e eu vou mandar isso para vocês depois, né, como cortesia. Ok? É isso. Obrigado pela atenção de todos. Espero que o conteúdo tenha contribuído e precisando eu estou à disposição para maiores esclarecimentos. Obrigado, pessoal. Vamos, se conta pra gente por que o BNI. Juliano, o BNI é extremamente interessante e importante hoje na minha estratégia comercial. A partir do BNI, né, eu consigo desenvolver relacionamentos e chegar efetivamente a pessoas e lugares que sozinho eu não conseguiria. Então, essa rede de apoio, né, com os meus colegas, membros de equipe, me ajudam a desenvolver o meu negócio e isso através, né, de me colocar na mesa, né, de pessoas estratégicas para o meu negócio. E por isso que o BNI é importante para mim hoje como uma ferramenta, repito, estratégica no comercial da minha empresa. Show de bola, parabéns pela palestra. Obrigado. Deixa eu lançar para todos da